O que você faria se reencontrasse após muitos anos o seu grande amor? Essa é a história de hoje de Anabela e Rafael. Um amor de juventude que se acabou por causa de uma traição, mas que anos depois, a verdade iria ser revelada e eles saberiam que haviam se envolvido em uma trama secreta para destruir a sua relação. O convite perolado repousava sobre a mesa do gabinete da juíza. Anabela Costa, as letras elegantes anunciavam: 30ª reunião de formatura da turma de 1993. Anabela exibia uma postura impecável, cabelos loiros cuidadosamente alinhados, e uma aura de controle inabalável. Mas, sob a superfície polida, um tremor mal contido a percorreu. Seu olhar varreu a lista de confirmados. Seu próprio nome, Anabela Costa, parecia formal demais. E então, logo abaixo, leu o nome de Rafael Braga. O nome dele foi como um soco no estômago que tirou seu fôlego. Rafael, o único homem que ela amou em sua juventude. A ferida que depois de 30 anos ainda pulsava teimosa mesmo com uma carreira brilhante, uma filha linda, um divórcio que a libertou de um casamento sem paixão. A lembrança de Rafael era um fio inquebrável, um segredo guardado na alma. Uma memória dolorosa a puxou para trás. Universidade Federal, 1992. Anabela com 22 anos e Rafael com 23. 2 anos de namoro. Ele, sempre com fogo nos olhos, convidando Anabela para seu quarto, queria forçar uma intimidade que Anabela respeitava por ser religiosa, protegida pelos ensinamentos rígidos do coronel, seu pai. Sempre que ele insistia, ela arrumava um jeito de escapar e dizer: "Meu pai diz que a pureza de uma mulher é um presente para o casamento." Um certo dia, após mais uma tentativa frustrada, Rafael acabou indo beber. Não se contentava apenas nos beijos e abraços. Ele queria mais. Queria sentir Anabela em seus braços por completo. Ele a amava, mas ele a queria de qualquer jeito. E se irritava vendo que ela tão rígida com seus votos em se manter pura. E foi nessa noite que tudo desabou, afastando o casal. A notícia da traição, da gravidez e um casamento forçado, a vida dela se partiu. E ela mergulhou nos estudos, até se tornar a juíza que era hoje. O telefone tocou, cortando o fluxo da memória dolorosa. Era Leonor, sua filha de 20 anos, estagiária e seu porto seguro. Filha de Marcos, seu ex-marido, um ótimo advogado, sim, mas um pai e marido ausente em alma. "Mãe, aconteceu alguma coisa? Você parece distante." A voz doce de Leonor. "Nada, querida, só." Pensando no baile de formatura, Anabela acenou para o convite, embora Leonor não pudesse ver. Um nó de emoções no peito, o coronel Arthur. Seu pai havia sido sua bússola moral, mas também uma prisão invisível. A figura imponente que a ensinou sobre virtude. Ou, o nome de Rafael Braga no convite parecia gritar. Atraí-la, desafiá-la. Ele estaria lá, o homem que a traiu, o homem que ela ainda amava. Mesmo depois de tantos anos, a curiosidade, a necessidade de encarar não apenas ele, mas o passado que as mentiras criaram, algo visceral a empurrava. Anabela pegou o convite, sentindo o papel liso sob seus dedos. Ela iria sozinha. Não mais a menina ferida, mas a mulher forte que se tornara, pronta para dançar com seus fantasmas. O salão do Hotel Windsor cintilava sob as luzes. Um mar de risadas e conversas animadas. Anabela entrou, o vidro escuro como uma declaração silenciosa de sua presença. Um ponto vibrante que atraía olhares. Mas não se importou. A juíza que ela era hoje não temia julgamentos. Sua mente, contudo, já estava em outro lugar, buscando um rosto que a assombrava há anos. Então, seus olhos o encontraram. Rafael, encostado ao piano, a silhueta alta e familiar, mais velho, sim, com cabelos grisalhos nas têmporas, mas ainda o homem que ela amava com uma intensidade que a surpreendia. Seus olhares se cruzaram, e o mundo em volta pareceu silenciar. O ar ao redor dele se tornou denso, elétrico. Ele começou a caminhar em sua direção, um predador em busca de sua presa. E Alison sentiu o corpo reagir a cada passo. Mas uma figura prateada e cintilante cortou o caminho. Carolina Mendes. "Anabela, querida, que surpresa você ter vindo." A voz de Carolina era um sibilo doce, carregado de veneno sutil. "Meu marido, Rafael, estava tão ansioso para te ver." Ela lançou um olhar malicioso para Anabela, um sorriso vitorioso nos lábios pintados de vermelho. Anabela sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. "Carolina, a idade te fez bem. Pena que não melhorou seu gosto para a verdade." Carolina riu, um som estridente. "Sempre com a língua afiada, não é, Anabela? Pelo menos eu sei o que quero, e sei como conseguir. E sou boa nisso." O olhar dela deslizou, de Anabela para Rafael, que se aproximava, o rosto em uma carranca. Um braço firme se interpôs entre elas.
Rafael, seu rosto estava sério, os olhos fixos em Carolina com uma raiva contida que Alison podia sentir. Chega, Carolina. Seu show não me interessa. Carolina forçou um suspiro dramático. Sempre o cavaleiro, Rafa. Mas, você sabe, algumas coisas nunca mudam. Ela lançou um olhar sugestivo para Annabella e depois para Rafael. Um lembrete cruel do passado. Rafael virou-se para uma chama. Annabella! Precisamos falar. Sua voz era rouca, carregada de algo que Annabella não conseguia decifrar. Dor, desejo, arrependimento sobre aquela noite, sobre tudo. Não temos nada para falar, Annabella disse, tentando recuar. Mas ele segurou seu pulso. O toque acendeu uma corrente elétrica que percorreu seu braço. Esses 5 minutos, uma voz gélida e autoritária cortou o ar. Problemas aqui, Annabella? Era o coronel Arthur, o pai de Annabella, que se aproximava com Leonor ao lado. Seus olhos frios se fixaram em Rafael como um juiz de vergonha. Você deveria estar com a sua companhia. Rafael apertou os punhos, a paciência se esvaindo. Annabella sentiu o chão tremer sob seus pés. Seu pai, confrontado, mostrava um vislumbre de vulnerabilidade que ela nunca vira. Leonor se aproximou, confusa, sentindo a tensão no ar. Vovô, mãe, o que está acontecendo? Carolina aproveitou o momento com um sorriso falso. Leonor, querida, esse é o ex-namorado problemático da sua mãe, o que fez um filho fora do casamento. Mas sua mãe era muito pura para o rosto da filha. Algo dentro dela se uma mentira. A verdade, qualquer que fosse, precisava vir à tona. Mas não ali, não agora. Ela olhou para Rafael, os olhos castanhos que ainda guardavam o amor do menino que ela amara, o homem que parecia tão infeliz quanto ela. Aquele que, mesmo sendo o marido de Carolina e pai de Edgar, ainda era capaz de acender um fogo nela. Carolina, a voz de Annabella cortou o ar, gélida, cortante. Você sempre foi patética. Virou-se para Rafael. Todos prenderam a respiração. Arthur apertou seu braço, aviso mudo. Annabella, não. Ela o ignorou. Deu um passo, outro, até ficar a centímetros de Rafael, sentindo o calor do corpo dele. O coração dela batia livre e selvagem. Esperou 30 anos para dizer isso? E então, diante de todos, Annabella puxou Rafael pelo colarinho. O beijo não era apenas um ato de desafio ao pai ou à Carolina. Era uma explosão de 30 anos de desejo contido, de promessas quebradas e de um amor que se recusava a morrer. Os lábios de Rafael, famintos, responderam com uma intensidade que a fez tremer. Suas mãos agarraram a cintura dela, apertando-a contra seu corpo, como se quisesse apagar a distância de décadas. O gosto dele, a textura de sua pele, tudo era um reencontro avassalador que Annabella havia esquecido, mas que seu corpo lembrava com cada célula, quando a falta de ar os separou. O salão estava em um silêncio chocado. O coronel Arthur, as acusações de Carolina, tudo parecia distante, abafado pelo pulsar de seu próprio coração. Annabella olhou para Rafael, os olhos dele presos nos dela, um turbilhão de emoções, surpresa, desejo, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto. Vamos embora, ela murmurou, quase uma ordem. Não havia outro lugar para eles estarem, não mais naquele circo social. Sem dizer uma palavra, Rafael pegou a mão dela, os dedos dele se entrelaçaram nos seus, um encaixe perfeito, familiar. Juntos eles cruzaram o salão, deixando para trás o coronel Arthur. A fúria em seu rosto, uma máscara de derrota. Aquele beijo era deles. A decisão era deles. O carro de Rafael cortou as ruas. A chuva fina batendo no para-brisa como uma melodia suave. A tensão no ar era densa, quase palpável, uma mistura potente de nervosismo e um desejo que não podia mais ser contido. O rádio estava desligado. Apenas o som da respiração dos dois, profunda e irregular, preenchia o espaço. Rafael parou o carro em frente ao seu apartamento, um edifício moderno com vista para o rio. O silêncio que se seguiu enquanto ele desligava o motor foi preenchido apenas pelo pulsar do desejo. Ele se vira, e os olhos dele encontraram os dela na penumbra do carro. Annabella, ele começou, a voz rouca, quase irreconhecível. Eu não sei o que dizer. 30 anos, Annabella interrompeu-o. Não diga nada, Rafael. Apenas me beija. Eles se beijaram novamente com uma fome que era a soma de todas as noites solitárias, de todos os e si que os assombraram. As mãos de Rafael deslizaram para o pescoço de Alissa, depois para seus cabelos, puxando-a para mais perto da pele. E ele sentia cada curva do corpo dela contra o seu. Dentro do apartamento de Rafael, o clima era de urgência. As luzes permaneceram baixas, criando uma atmosfera íntima, quase secreta. Os lábios de Rafael exploravam cada centímetro do pescoço de Annabella, descendo para sua clavícula, seus ombros.
Ela arfou, as mãos traçando os contornos do seu rosto, sentindo a barba por frequente e cada peça de roupa parecia um obstáculo. O vestido vermelho de Annabella deslizou para o chão, seguido pela camisa de Rafael. Os corpos se encontraram, famintos, numa redescoberta sensual que superava qualquer memória. Ele a beijava com a intensidade de quem reencontra um tesouro perdido, suas mãos explorando cada curva, cada ponto que ele se lembrava ou imaginava que a faria tremer. Annabella, a juíza impecável, entregava-se sem reservas. Não havia vergonha, apenas a urgência do prazer que ela havia negado a si mesma por tanto tempo. Ela gemia, e seus gemidos eram um convite, uma libertação. Rafael, por sua vez, sentia-se enfeitiçado. A entrega de Annabella era completa. A pureza de seu desejo, a forma como ela se arqueava em busca de mais, o deixava sem fôlego. Aquela mulher, tão controlada no dia a dia, era um vulcão de paixão em seus braços. A noite avançava, e os sussurros, os toques, os gemidos preenchiam o apartamento. Não era apenas a paixão física, era uma conexão que transcendia o tempo, uma familiaridade que era, ao mesmo tempo, novidade. Lá, Rafael explorava seu corpo, os beijos descendo pela barriga, pelas coxas. Cada toque um convite, cada respiração dela uma promessa. Ele queria cada pedaço dela, e Alissa respondia com uma entrega que o deixava zonzo no calor daquele reencontro. O mundo exterior parecia distante. As complexidades do passado, as mentiras e as verdades que ainda precisavam ser desveladas. Tudo foi esquecido na intensidade daquela noite. Mas o amanhecer traria consigo a realidade, as consequências e as perguntas que nenhum beijo, por mais profundo que fosse, poderia silenciar. A luz da manhã esgueiar a WC e pelas frestas das cortinas pesadas no apartamento de Rafael, revelava um novo dia e uma realidade complexa. Annabella acordou aninhada nos braços dele. Sentia o calor do corpo que ela havia desejado por 30 anos. Os gemidos e sussurros da noite ainda ecoavam em sua mente. Era real. Tudo era real. Rafael despertou, os olhos azuis encontrando os dela. Um sorriso lento e sensual surgiu em seus lábios. "Bom dia, juíza Costa", ele murmurou, a voz rouca pela paixão. O toque dele em seu rosto era suave, carinhoso. Annabella sentiu o coração acelerar. Aquele era o toque de um homem apaixonado. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Annabella agiam como adolescentes apaixonados, furtivos, intensos. Ele ligava, mandava mensagens de texto que a faziam sorrir no meio de reuniões importantes. Encontravam-se nos fins de tarde, no apartamento dele ou em jantares discretos, longe dos olhos curiosos da sociedade lisboeta. A paixão entre eles era avassaladora, uma chama que parecia queimar mais forte a cada dia. Ele estava enfeitiçado, viciado nela. Annabella, com sua maturidade e a redescoberta do desejo, havia feito o mesmo com Rafael. Ele explorava cada curva dela, cada ponto sensível, com uma devoção que a fazia tremer. Ela, por sua vez, rendia-se por completo experimentando um prazer que nunca soubera existir. As horas passavam voando, preenchidas por berros, toques e conversas sussurradas sobre o passado e o presente. No entanto, a bolha de paixão não podia durar para sempre. A realidade, como sempre, veio para cobrar seu preço. As conversas de Rafael sobre seu filho, Edgar, filho de seu casamento com Carolina, começaram a surgir. Um menino que ele amava profundamente. Imagem de Carolina e o peso daquela antiga traição pairava no ar. Poucos, uma pontada de incerteza começou a surgir no coração de Annabella. Ele estava tão entregue a ela agora. Mas e o passado? E o filho dele? Um mês se passou, e a intensidade das conversas sobre o futuro começou a ser evitada por Rafael. As ligações diminuíram. As noites secretas começaram a ter interrupções. Ele estava distante, pensativo. A chama da paixão continuava ali, mas a incerteza de Annabella crescia. Seria ela apenas uma fuga, uma redescoberta de um passado distante? Ou ele realmente a queria para uma vida juntos com todas as complicações? Tanto parece. Annabella sentiu o chão sumir sob si. A notícia da festa de retorno de Edgar, que havia ficado um ano estudando na Alemanha, rasgou o coração de Annabella. Ela tentou ligar para Rafael, mas ele não atendeu. De repente, a distância entre eles pareceu intransponível. Seria ela apenas um romance passageiro, um fantasma do passado? Na noite da festa, Annabella decidiu ir. Não para causar um escândalo, mas para ter suas respostas. Ela precisava ver com os próprios olhos. O salão estava cheio de rostos familiares. Rafael, mesmo separado de Carolina, sorria para a multidão. Annabella sentiu uma pontada de ciúme e desespero. Então, Carolina pegou o microfone. Um sorriso triunfante. "Queridos amigos, hoje é um dia especial. O retorno do meu filho Edgar, que passou um ano fora estudando. E temos uma notícia. Edgar, meu filho amado." Carolina continuou. "Sempre foi o meu maior orgulho." Nesse momento, um burburinho começou.
Edgar, que estava perto da mesa do bolo, ouviu algo, uma conversa baixa entre duas tias de Carolina. Pobre Rafael sempre acreditou que Edgar era filho dele, mas a Carolina me contou, anos atrás, que o verdadeiro pai era o professor de química. Rafael estava tão bêbado, naquela noite nem se lembrava de nada. Ela só queria um pai para o filho dela. Edgar ficou mudo e chocado com a revelação. Sentiu o mundo desabar. Ele se virou para a mãe. Carolina, que também estava perto, ouviu tudo e seu rosto ficou pálido. Mãe, indagou Edgar, tentando confirmar o que acabava de ouvir. Carolina congelou, o microfone ainda na mão. O silêncio caiu sobre o salão. Edgar, Carolina tentou explicar. Não, Edgar a interrompeu, a voz trêmula de raiva e mágoa. Essa é a verdade? Rafael não é meu pai? Carolina tentou disfarçar, mas Edgar segurou seu braço. Responda! Rafael se aproximou, confuso, e Edgar olhou para ele, os olhos cheios de vergonha e lágrimas. Ela mentiu para você, pai. Sempre mentiu. Eu não sou seu filho. O mundo de Rafael desabou. O homem que ele sempre pensou ser seu filho, casamento que ele sempre sentiu ser uma obrigação, tudo construído sobre uma mentira. Ele olhou para Carolina, com desprezo profundo. E depois, seus olhos encontraram os de Anabela. Ela estava pálida, mas sua expressão era de compreensão e tristeza por ele. Eu sempre soube que havia algo errado. Rafael o encarou, a voz baixa, mas cheia de mágoa. Carolina sorria palidamente, tentando manter a farsa. Preferiu que eu vivesse uma mentira, disse Rafael num momento de fúria. Anabela ficou imóvel assistindo a tudo. Edgar olhou para a mãe e disse: a verdade está vindo à tona. Não negue mais! Rafael olhou para Edgar, um misto de alívio e dor. Aquele nó de 30 anos finalmente se desfazia. A festa terminou em caos. Carolina fugiu envergonhada por ter seu segredo revelado. Rafael abraçou Edgar. Ambos eram vítimas de uma grande mentira. Anabela se aproximou, tocou no braço de Rafael, ele segurou sua mão e, sem falar nada, ela o levou para longe, para o seu apartamento. Naquela noite, sob a luz suave de sua sala, eles conversaram. Horas de verdades, lágrimas, arrependimento. Rafael explicou sua dor, sua vida de culpa, a manipulação de Carolina. Ele pediu perdão por ter se deixado enganar. Anabela, ele disse, segurando as mãos dela, a voz embargada pela emoção. Eu fui um tolo, caí num golpe e acabei te perdendo. Mas quero que saiba, eu nunca te esqueci. Mesmo vivendo todos esses anos ao lado de Carolina, nunca deixei de pensar em você. Todos nós fomos vítimas da Carolina. Tenho pena de Edgar, um rapaz correto, não merecia Edgar. Independente do que aquela víbora fez, Edgar continuará a ser meu filho. Eu criei, eu eduquei, vivi com ele todos esses anos. Anabela viu a sinceridade em seus olhos. A vulnerabilidade que ele raramente mostrava fez Anabela ceder. Mesmo após todos esses anos, ela percebeu que ainda o amava. Aquele não era o homem que buscava apenas um corpo para se divertir, um prazer passageiro. Era o homem que ela havia perdido, e agora ela o havia reencontrado. O amor que ela sentia por ele nunca havia morrido. Raiva e a dor se dissolveram na compreensão. Rafael se ajoelhou ali mesmo, no tapete da sala. E ali de frente a ela, ele propôs: eu nunca me perdoei por aquele dia, Anabela. A voz de Rafael tremeu. Eu sei que te magoei. E eu paguei caro pelo meu erro. Mas espero que, aptos todos estes anos, você me aceite de volta. Ele ergueu o olhar para ela, implorando: queira comigo, Anabela. Desta vez, do jeito certo. Sem mentiras, sem fugas. Só você e eu. E tudo o que construímos e ainda vamos construir. Anabela sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Não eram lágrimas de dor, mas de um alívio avassalador e uma alegria profunda. Era o final que ela tanto desejava, mas que agora se tornava a sua própria realidade, mais forte e verdadeira do que qualquer ficção. Sim, Rafael, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção, desta vez sem interferências de Carolina ou do meu pai. Ele se levantou e a puxou para um abraço apertado. Alguns meses depois, numa cerimônia íntima, Anabela e Rafael se casaram. Ela, em seu vestido de noiva, radiante, com o brilho de quem finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Ele, ao seu lado, com um sorriso, com a certeza de ter a mulher de sua vida. Edgar, ainda processando as revelações da mãe, estava em sua própria jornada. Mas ele sabia que Rafael, mesmo não sendo seu pai biológico, sempre o amaria como um filho. O coronel Arthur, embora ainda rígido, observava a felicidade da filha. A vida de Anabela, a juíza que buscava a justiça, encontrou seu final feliz. Não nos tribunais,
mas nos braços do homem, que ela amou por toda a vida. A velha história de dor se reescreveu, com um amor que superou mentiras, tempo e as provas mais amargas. Annabelle e Rafael finalmente começaram seu novo capítulo. E aqui termina a história de Ana e o reencontro com o passado, que se transformou num laço de amor para o resto da vida. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu like e compartilhe com todas as pessoas que gostariam de ver histórias de amor como esta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ajude o canal a crescer para eu continuar criando lindas histórias românticas como esta. Te espero no próximo vídeo, com mais uma história de amor, para mexer com seu coração.